Muito boa noite. Nós vamos iniciar mais um evento técnico do Instituto de Estudos Fiscais. Nesse ano de 2024, já fizemos várias mesas de debate online e especialmente dedicadas à reforma tributária, à emenda constitucional 132 e sua regulamentação por leis complementares. E hoje, no dia 22 de outubro, nós teremos mais um evento dessa natureza que tratará de uma instituição central para o funcionamento da nova tributação do consumo, que é o Comitê Gestor, formado pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal. Para participar dessa mesa de hoje, nós teremos a presença da Ariana Bombonato, do Adriano Antônio Gomes Dutra e minha, Marciano Seabra de Godoy, que sou vice-presidente do IF. Cada palestrante fará uma palestra de 20 até 25 minutos e depois nós teremos um tempo para fazer perguntas. Vocês que estão nos assistindo, nós temos aqui 25 pessoas como assistentes. Eu agradeço a presença de todos. Temos aqui juízes, procuradores, advogados, advogadas, estudantes, né, da PUC Minas, do mestrado, de outras instituições. Eu agradeço a todos pela participação e conto com a participação de vocês mais ao final. Então, nessa primeira etapa, nós vamos começar com a palestra da Ariana Bombonato, que é pós-graduada, especialista em Direito Tributário pelo IBET, também professora da pós-graduação em Gestão Fiscal e Tributária do IEC, PUC Minas. É membro do Conselho Tributário da FIENG, da Comissão de Direito Tributário da OAB e também é diretora aqui do IF, do Instituto de Estudos Fiscais. Foi cofundadora do Núcleo de Estudos Tributários e Empreendedorismo, NET, e atualmente atua como gerente tributária no Grupo SADA. Queria agradecer a Ariana pela disponibilidade e passar ela a palavra para a palestra inicial de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do IEF, na pessoa do professor Marciano, cumprimentar o meu colega de mesa, o professor Adriano, e aqueles que assistem, alguns colegas e antigos colegas e também amigos. Eu vou iniciar a minha fala dizendo que o professor Marciano me ensinou na faculdade que o sistema tributário possui matriz constitucional. Então, eu achei importante, ao longo dessas análises, né, do comitê gestor, fazer um pouco de um paralelo, do que tem esse comitê gestor, considerando a emenda constitucional da reforma tributária. Quando a gente teve a promulgação da emenda constitucional 132, e depois com o PLP 68, né, o projeto de lei complementar, que está até em fase mais avançada do que esse PLP 108 que a gente vai discutir hoje, tinha uma percepção geral de uma simplificação, né, de um IVA dual que somente seria dual por causa da repartição desse produto da arrecadação. Então, eles seriam tributos gêmeos, com o mesmo fato gerador, mesma hipótese de incidência, é, mesmo sujeito passivo, regimes específicos e favorecidos da mesma forma, e as mesmas regras de não cumulatividade e creditamento. Só que aí agora, com o PLP 108, eu passei a ter um entendimento um pouco diferente, porque talvez esses tributos gêmeos, né, não sejam gêmeos univitelinos. Foi uma percepção que eu tive. Talvez eles sejam tributos gêmeos bivitelinos, porque é, quando eu fui me deparando com as disposições do PLP, a minha percepção em relação a essa simplicidade, né, especialmente em relação ao comitê gestor, é, me pareceu que pode ser que vão acontecer interpretações diversas em relação ao, aos dois tributos, né, a CBS e o IBS. Esse comitê gestor é um comitê que tem um orçamento muito grande, né? Ele é um comitê que está com uma previsão de ter uma formação bem robusta em termos de pessoal. É um orçamento que
somado até 2028 dá 3,8 bi. Então, eu enumerei aqui algumas das atribuições. Deixa eu passar aqui. Algumas das atribuições do, do comitê gestor. Como a gente vê aqui, é, editar um regulamento único e uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto. Essa atribuição é a mesma que já está prevista na emenda constitucional, no artigo 156b, que diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios vão exercer de forma integrada e exclusivamente por meio do comitê gestor as seguintes competências, né? Então, editar o regulamento único e uniformizar a interpretação e aplicação da legislação, arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre os estados, os municípios, o Distrito Federal, e decidir o contencioso administrativo. Então, quando a gente olha assim, tem três grandes objetivos, né? Nenhum deles é simples. Então, vou tratar como que está hoje na... Ai, eu passei muito, desculpa. Como que está hoje no PLP 108. O PLP, né, institui o comitê gestor e estabelece que ele tem que definir as diretrizes e coordenar a atuação de forma integrada das administrações tributárias dos entes que vão arrecadar o IBS, né? E aí a atuação seria caracterizada pela ausência de vinculação, tutela, subordinação hierárquica a qualquer órgão da administração pública. Aqui a gente já vê um pouco de distinção, porque a gente sabe que a Receita Federal hoje ela é submetida ao Ministério da Fazenda. Então, aqui, neste caso, não haveria subordinação hierárquica. E os estados e o Distrito Federal e os municípios vão exercer de forma integrada essas competências administrativas relativas ao IBS por meio do comitê gestor. Então, percebam, eu estava vendo recentemente até uma crítica da professora Mariel dizendo que o comitê gestor seria um quarto poder, né? Não sei se isso seria tão incisiva na questão do comitê gestor, mas o fato é que é um órgão que vai ter uma amplitude muito grande de atuação perante o IBS. Então, dentro lá das competências previstas, ele fala que o projeto de lei fala que as competências do comitê gestor têm a ver com harmonizar as normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos relativos às regras comuns ao IBS e à CBS, né? Então, aqui a gente fala de uma atuação conjunta e compartilhar com a Receita Federal e a PGFN de modo cooperativo e recíproco as informações de interesse fiscal e de cobrança relativas ao IBS e à CBS. Além disso, exercer a gestão compartilhada em conjunto com a Receita do sistema de registro do início e do resultado das fiscalizações do IBS e do CBS. A gente vai ter, né, de fato, uma atuação que precisa ser conjunta, considerando que elas partem do mesmo fato gerador, do mesmo sujeito passivo, e na maioria dos casos, exceto muito poucos, né, como é o caso do setor automotivo, de tributos que terão aplicação e alíquotas em todos, e possibilidade de creditamento idênticas. Então, outra competência seria disciplinar a aplicação padronizada dos regimes especiais de fiscalização e realizar aquela avaliação quinquenal da eficiência de alguns benefícios, né? Por exemplo, o reporto, rede,
e coordenar com vistas à integração entre os entes, a fiscalização, lançamento, a cobrança, a representação administrativa, que vão ser realizadas pelas administrações tributárias e seus entes. E a cobrança judicial e extrajudicial, representação administrativa e judicial pela Procuradoria dos Entes, inscrição em dívida ativa. Aí aqui eu fiquei num ponto que eu achei que estava em desconformidade até com a própria emenda constitucional, porque, primeiramente, né, o controle externo do comitê gestor, na emenda constitucional, ele diz que vai ser exercido pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. No PL, ele faz a menção a um controle pelo Tribunal de Contas da União. Além disso, a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial, segundo a emenda constitucional, seria no âmbito das respectivas competências dos entes, e que esses entes é que poderiam definir as hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, e caberia, então, ao comitê gestor a coordenação dessas atividades administrativas para fins dessa integração. Então, assim, o artigo 5º do PLP, que é esse que eu estou falando, menciona que as atividades de cobrança e representação poderão ser delegada. E na emenda constitucional, eu entendo que elas serão por força constitucional mesmo. A fiscalização e o lançamento têm que ser realizado, segundo a emenda constitucional, pelas administrações tributárias. E o PLP fala que poderão. Então, eu acho que isso já pode ser um problema para o futuro. Aqui eu estou olhando um pouco o copo meio cheio, porque eu entendo que a gente vai ter um ganho muito grande com a aplicação de um entendimento uniforme do tributo, né, estadual, no caso. Hoje a gente tem ICMS, mas seria importante ter essa uniformização no âmbito do comitê gestor. Além disso, o comitê, ele traz, né, que a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários também vai ser promovida pelo comitê gestor. Também tenho dúvida em relação a essa competência prevista, porque